Bom dia, vencedores! Que a graça e a paz de Cristo esteja em você nesse dia e que o teu lar seja inundado de bênçãos sem fim. Vamos orar ao Senhor? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, te agradecer, Pai, pelas nossas vidas. Quero, Senhor amado, nesse momento abençoar a vida de cada um que está comigo nesta oração. No nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor amado, a vitória de Cristo sobre estas vidas. Eu declaro, Senhor amado, a paz de Deus sobre esses lares. No nome de Jesus, eu te peço, Pai amado, que o Senhor venha a tocar corações nesse dia, inundar, Pai, com a tua presença que traz a graça, que traz a paz, que traz vitória. No nome de Jesus, Pai, que cada coração amargurado, cada coração angustiado, cada coração fraquejado venha encontrar ânimo e força em Ti, Pai. No nome de Jesus, eu abençoo a tua vida nesse dia. No nome de Jesus. Queridos, é um prazer estar com você nessa manhã. É uma importância enorme para mim e para a sua vida estar na presença do Senhor logo cedo. Porque quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor logo ao amanhecer, logo ao acordar, nos primeiros momentos do nosso dia, nós estamos entregando a nossa primícia ao Senhor. Nós estamos honrando ao Senhor com a nossa vida. Por isso eu te convido a todos os dias estar aqui comigo, para nós abençoarmos o nosso dia com essa primícia. Porque toda vez que nós nos colocamos diante da presença do Senhor, nós também abençoamos o nosso dia e a nossa casa. Quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com você. Quero falar sobre ânimo em meio à fraqueza. Quero compartilhar com você como Davi encontrou ânimo em meio à fraqueza e foi fortalecido. Sabe que Davi é um grande exemplo para nós, né? Um homem que se tornou o homem segundo o coração de Deus, porque ele soube se posicionar em Deus. E Davi era um homem comum. Assim como eu e como você, ele teve vários momentos de fraqueza. Vários momentos que passou na cabeça dele tempos difíceis, momentos que ele pensou em desistir. A palavra de Deus mostra, ele declara em salmos escritos por ele mesmo. Ele declara que fraquejou, que foi difícil, que doía, que o desânimo veio, mas ele encontrou forças no Senhor. E eu quero te mostrar o ponto de virada nesse texto que nós vamos ler de Davi, como que ele encontrou ânimo em meio à fraqueza e foi fortalecido no Senhor. Se você pode, tenha a sua Bíblia por perto. Se não tiver, apenas acompanhe comigo, mas anote aí para você ler mais tarde. É importante você acompanhar e ter certeza da mensagem, da palavra do Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai falar com o teu coração. 1 Samuel, capítulo 30, verso 1 ao 6, diz assim: Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado Neguebe, devastando e incendiando a cidade de Ziclag. Tomaram como cativas todas as pessoas que estavam lá, mulheres e homens adultos, jovens e idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que as suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até que se esgotaram as lágrimas. Verso 5. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas. Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail de Carmelo, que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Preste atenção, Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Javé, o Senhor, seu Deus. Por enquanto vamos parar aqui no verso 6.
E é muito importante nós prestarmos atenção no que estava acontecendo. Davi, ele volta de batalha e quando ele chega na sua cidade, chega na sua casa, ele encontra o quê? Desastre. Ele chega em casa e encontra o desastre, ele foi roubado, a sua família foi sequestrada e a cidade foi queimada. Sabe, Davi tinha algo em suas mãos, algo na sua frente para que ele parasse, para que ele paralisasse. A Bíblia nos mostra que ele ficou profundamente triste e angustiado. A angústia, o desânimo veio sobre ele. Imagina você chegar na sua casa e encontrar algo que você não estava preparado, algo que te deixa triste, que te aflige. E sabe, se nós pararmos para pensar, o que aconteceu com Davi não é tão diferente do que já aconteceu conosco, ou talvez esteja acontecendo na sua vida. Um lugar onde nos traz desânimo com a situação que nós enfrentamos. Talvez não seja dentro da nossa casa, talvez seja dentro do lugar de trabalho, ou com um familiar, com alguém que você conhece. Parece que não tem solução. Se você parar para pensar o que estava acontecendo com Davi, ele foi saqueado, ele não sabia nem quem tinha feito. A Bíblia declara, mas ainda ele não sabia quem tinha feito. Quem tinha incendiado a cidade, quem tinha sequestrado as pessoas da cidade, quem tinha roubado os seus bens. Mais adiante no texto você vai ver que a forma que ele descobre isso e como ele recupera tudo isso. Porque quem encontra ânimo no Senhor não só recupera, mas se torna mais que vencedor. Sabe, eu inicio essa live de oração chamando você de vencedor. Por quê? Porque você é mais que vencedor. A palavra de Deus declara que eu e você somos mais que vencedores, porque Cristo nos tornou mais que vencedores. Por isso eu preciso declarar e profetizar isso sobre a sua vida. Pode ser que você esteja em meio à fraqueza, mas você vai encontrar ânimo no Senhor. Sabe, existe um ponto de virada de chave em Davi. Davi, a Bíblia nos mostrou que ele ficou profundamente angustiado. E nesse momento onde acontecem as coisas difíceis, talvez o desastre ou algo que vem para nos afligir, esse momento que nós precisamos de pessoas ao nosso lado para nos erguer, para nos ajudar, para nos fazer avançar. Às vezes nós precisamos só de pessoas para nos ouvir. E quando nós terminarmos de falar, ela apenas estar conosco para nos ajudar na nossa direção. Só que sabe o que aconteceu com Davi? Nós lemos aqui no verso 6. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores. Olha só, os seguidores de Davi que estavam com ele eram os homens de guerra de Davi. Eram aqueles que conheciam Davi. Eram aqueles que confiavam na direção de Davi. Porque sabiam que o Senhor estava com Davi. Os próprios seguidores de Davi estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Isso acontece. Por isso que eu disse para você que tem situações na nossa vida que parece que nós estamos como Davi. Nós podemos talvez comparar. Porque nós precisamos de pessoas ao nosso lado para nos ajudar e essas pessoas às vezes estão nos puxando o tapete ou tentando nos apedrejar, querendo nos apedrejar, falando mal de nós. Mas calme. Davi, ele não abandonou essas pessoas. Davi, ele não fez nada de mal contra os seus seguidores, por mais que eles desejaram algo mal para Davi. A Bíblia declara no verso 6, no final do verso 6, Davi, entretanto, encontrou ânimo no Senhor.
E ele, ao encontrar ânimo no Senhor, ele teve essa virada de chave. Olha só o que o verso 7 diz. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te, traze-me depressa o efode, colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. Verso 8 diz: e ele perguntou ao Senhor: perseguirei esse bando de invasores? Alcançá-los-ei? E a resposta foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançará e libertará os prisioneiros. Sabe, eu preciso te dizer isso. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós tomamos a decisão assertiva das nossas vidas. Nós tomamos a decisão assertiva das nossas vidas. Por isso que eu preciso te dizer que você encontra ânimo em meio à fraqueza quando você encontra a voz do Senhor. E a voz do Senhor, ela pode vir de diversas maneiras na nossa vida. Pode ser através da palavra do Senhor, do texto da Bíblia. Pode ser através de uma voz audível do Senhor. Pode ser dentro do seu interior, algo que você está vendo. Pode ser através de sonhos de Deus sem diversas, na multiforme sabedoria dele, também tem a multiforme forma dele falar comigo e com você. Só que eu e você precisamos encontrar ânimo no Senhor, assim como Davi fez. O ambiente era de desastre, cidade queimada, tudo destruído, foi saqueado, a sua família foi sequestrada. O desastre estava à volta de Davi. Mas ele encontrou ânimo no Senhor. Preciso declarar sobre a sua vida que mesmo no meio da fraqueza, você vai encontrar ânimo no Senhor, porque você é vencedor e o Senhor vai te fortalecer. O Senhor vai falar com você, você vai ouvir a direção do Senhor. Então você vai tomar a decisão assertiva. Se você vai enfrentar, se você vai mudar de caminho, o que for que o Senhor direcionar você, será a decisão assertiva da sua vida. Eu quero orar por você, eu quero determinar isso sobre a sua vida, porque eu creio que você é mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Se você pode, declara isso comigo. Eu sou mais que vencedor. Mais uma vez, declare com voz de determinação, voz profética sobre você mesmo, sobre a sua casa. Eu sou mais que vencedor. Você é mais que vencedor e eu creio nisso. Eu tenho certeza que quando você declara isso, o inferno estremece. Porque Cristo te fez mais que vencedor. Quando nós entendemos que quando Cristo determina algo sobre nós e nós cremos, não há nada que pode nos paralisar. O inferno não pode deter a mim e a você se nós estamos firmados em Cristo. Se você tem um pedido de oração, coloque aqui nos comentários que eu quero orar por você. Eu quero determinar um milagre sobre a sua vida. Se você tem algum parente, alguém que precisa de uma intervenção do Senhor, que a mão do Senhor esteja sobre essa vida, coloque aqui nos comentários, porque eu creio que o Senhor vai gerar um milagre na sua vida e através de você. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu determino, Pai amado, como voz profética, eu determino, Pai, o milagre sendo gerado neste momento. Vidas, lares, famílias por inteiro, empresas, Pai, sendo restituídas, sendo transformadas. Vidas, Pai amado, onde se encontravam em meio ao caos, em meio ao desânimo, em meio à fraqueza. Nesse exato momento, Pai, eu determino pelo poder do nome de Jesus, o nome sobre todo nome, a qual foi dado o poder e autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Nome de Jesus Cristo. Sejam rompidas barreiras. Sejam transformados esses lares. Que haja cura, que haja poder, que haja libertação nesse exato momento. Que toda doença, Senhor, seja transformada em cura.
que toda célula adoecida, toda célula cancerígena sejam curadas agora. No nome de Jesus, eu dou uma ordem para que todo sistema circulatório, seja curado e que comece a fluir sangue venoso e arterial purificado, limpo. Que as células do corpo humano, toda doença dermatológica se transforme em cura agora. Que toda derme adoecida, toda epiderme adoecida se transforme agora em células novas, pele como de bebê. Eu profetizo sobre esta vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu te convido a me acompanhar nesse canal. Todos os dias, todas as manhãs, nós estaremos aqui às 6:30 da manhã para nós estarmos conectados no amor de Deus. A intenção principal deste canal, da minha vida, aqui com você, é te abençoar. Mais importante que qualquer outra coisa é a mensagem do Eterno, transformando a minha e a sua vida. Por isso eu te convido também a ser um abençoador. Abençoador. Eu te convido a compartilhar esse vídeo e abençoar mais vidas, para que essas vidas sejam transformadas. Talvez essa oração que você concordou sobre a cura seja para essa pessoa que você vai compartilhar e talvez você nem saiba. Por isso, eu te peço, me ajude a divulgar o reino de Deus. Seja profeta em outras vidas, seja abençoador de lares. No nome de Jesus, deixa sua curtida nesse vídeo e que Deus te abençoe grandemente no nome poderoso de Jesus. Amanhã eu retorno às 6:30 para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Até mais.